Mas me explica uma coisa, como as pessoas, tanto as que já planejam e as que vão planejar, podem fazer esse planejamento de melhor forma? Como planejar melhor? Algumas pessoas estão até aqui convencidas que tem que planejar. Quer dizer, eu acho que muitas estão. Mas como é que você faz isso de maneira eficiente? Na minha visão, você tem que planejar algumas coisas. Primeiro é planejar a candidatura. Inclusive, eu ensino isso, como você faz isso, no meu mini curso Aprovação em Mestrado e Doutorado, que é para a galera do programa de produção acadêmica. Como você planeja a candidatura? Algumas coisas estão dentro do planejamento de candidatura. Organização dos prazos do edital, análise das fases do edital, ambientação das fases do edital, identificação do que você tem como ponto forte a partir da análise do edital e do programa de pós-graduação. Inclusive, uma análise das linhas de pesquisa e de possíveis orientadores. E uma outra coisa que envolve esse grande conjunto, digamos assim, de planejamento de candidatura, né, que é o plano de estudo. Considerando a bibliografia que está presente no edital, como que você faz um plano de estudo. Então, essa é uma primeira coisa, um pacotinho, digamos assim, de coisas relacionadas a planejamento. Mas não é só isso, né? Se você pensar nessa fase de planejamento, além do planejamento da candidatura em si, você tem que fazer o quê? Preparação de currículo. Existe um jeito, digamos assim, de apresentar melhor o currículo numa candidatura, né? Então, você vai fazer a preparação de currículo também, sabe? Se você, por exemplo, vai se candidatar no Brasil, qual a melhor forma de fazer isso? Através do currículo Lattes. Mas tem um jeito de disponibilizar o que está no currículo Lattes. Tem certas partes, Arthur, do currículo Lattes são mais vistas numa seleção. Eu, como banca, já participei de mais de 30 bancas, eu sei exatamente o que é mais visto. E tem certas partes que são mais importantes. Por exemplo, uma parte muito vista, né, é o resumo do currículo. Aquela parte logo debaixo do nome, é o resumo do currículo. Muito visto. E tem um exemplo de parte importante, produção bibliográfica. Então, são duas oportunidades ali que você tem para chegar junto em termos de preparação de currículo. E uma outra coisa também está dentro desse pacotinho de planejamento, né, eu diria, é a questão de você fazer uma produção acadêmica estratégica. Pensa só, Arthur, a gente está aqui, daqui a pouco tem edital de mestrado saindo, de doutorado saindo, alguns, inclusive, já saíram. Então, assim, como que a pessoa ela pode produzir em um mês? Como que a pessoa pode produzir em 2 meses? Você tem que pensar uma estratégia de produção acadêmica considerando o tempo que você tem até a seleção. E isso envolve também planejamento, sabe? Eu fiz uma live nessa semana, eu falei de 11 coisas que você pode fazer para aumentar sua produção em um mês. Uma pessoa que assistiu aquela live e ela implementa aquilo, ela já está anos-luz na frente das pessoas no que concerne a currículo como quesito, né? Então, o planejar não é só analisar o edital, analisar o programa, analisar possível orientador. Também envolve essa parte de preparação de currículo, também a parte de produção acadêmica e estratégica. Na minha visão, se a pessoa está ligada nessas 3 coisas, ela tem um excelente planejamento, digamos assim, da sua candidatura e as coisas tendem a acontecer muito bem nas fases seguintes. Isso não é nada do outro mundo não, tá? Eu no meu curso lá, eu ensino bonitinho como é que faz isso, tintim por tintim. É um GPS. Faz isso. Não tem nada aquela viagem. Tudo muito, muito mastigadinho, que é só fazer, implementar e aumentar bastante as chances de aprovação. O planejamento é o checklist, né, Felipe? Sim, você entende o que tem que fazer e vai... E um checklist estratégico, né? Porque às vezes você acha na internet aí uns checklists e tal, mas tem que ser estratégico, tem que ser voltado para aprovação, né? Eu só me sinto, por exemplo, habilitado a falar disso porque, participo de muita banca. E aí acaba que eu tenho como ajudar mais, né?